Olá, tudo bem? Vamos fazer mais alguns exercícios? Vamos lá. Sexto ano. Texto 1. A Centopeia, Marina Colasanti. Quem foi que primeiro teve a ideia de contar um por um os pés da centopeia? Se uma pata você arranca, será que a bichinha manca? E responda antes que eu esqueça. Se existe o bicho de 100 pés, será que existe algum de 100 cabeças? Atividades. Nós acabamos de ler um texto escrito em verso. Número 1. Marque com um X nos parênteses dos comentários que forem corretos a respeito do texto 1. O texto 1 foi escrito em prosa, sim ou não? Não, esse texto não foi escrito em prosa. Texto em prosa é aquele organizado, estruturado em parágrafos. Logo, você não pode marcar um X aqui. Segunda afirmação. O texto 1 contém 4 estrofes. Vejamos. Lembrando que estrofe é o conjunto de versos. Nós temos aqui uma estrofe, 2 estrofes, 3 estrofes, 4ª estrofe. Logo, você vai marcar aqui um X, sim. Terceira afirmação. O texto 1 não possui eu lírico. Se você se depara com um poema ou com uma letra de música, você já sabe que quem conta aquela história para a gente se chama eu lírico ou eu poético. É como se fosse o narrador de uma história em prosa. Logo, se esta afirmação aqui diz que né, é uma afirmação, né? É uma negação, no caso. Se diz que o texto 1 não possui eu lírico, isso aqui é falso. Então, você não vai marcar X aqui. Quarta e última proposição. O texto 1 tem 9 versos. Lembrando que verso é a quantidade de linhas. Vejamos se tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos sim 9 linhas, portanto, 9 versos. Você vem e marca X aí. Número 2. Copie um verso em que se percebe que o eu lírico se dirige ao leitor. Quando seu professor ou sua professora te pede para copiar ou para transcrever, retirar do texto, é necessário que a sua resposta seja dada entre aspas, aspas duplas. Então, copie um verso em que se percebe que o eu lírico se dirige ao leitor. Vejamos. Geralmente, o leitor é reconhecido pela palavra você, que é um pronome de tratamento. Então, é este verso aqui. Se uma pata você arranca, o eu lírico está conversando com o leitor, que é o interlocutor. Número 3. A segunda estrofe começa com a palavra se. Essa palavra indica uma ideia de modo, de tempo, de condição ou de lugar. Segunda estrofe. Essa palavra aqui. Se uma pata você arranca, será que a bichinha manca? Esse se não indica uma ideia de modo, não. Não indica a ideia de tempo, nem uma ideia de lugar. É uma ideia de condição, uma hipótese. Número 4. Releia os seguintes versos. Se existe o bicho de 100 pés,
será que existe algum de 100 cabeças? Essa questão te pede para sublinhar a palavra, a expressão que poderia ser substituída sem se alterar o sentido do trecho. Então, esse ser aqui poderia ser substituído por já que, por caso que, por óbvio que ou por claro que. Para que você consiga acertar essa questão, é necessário que você pegue cada uma dessas opções e substitua aqui pela palavra sublinhada. E se ao fazer a leitura dos dois versos, o sentido for este aqui, for o mesmo que o sentido original, então você vai estar diante da resposta correta. Vamos substituir a palavra se pela expressão já que. Veja se vai fazer sentido. Já que existe o bicho de 100 pés, será que existe algum de 100 cabeças? Olha, pode ser o já que, então vamos ver, vamos confirmar. Agora vou tentar substituir o se pelo caso que. Vamos ver se o sentido desses dois versos vai permanecer inalterado. Caso que existe o bicho de 100 pés, será que existe algum de 100 cabeças? Não fez sentido. Então, esta aqui não pode ser a resposta. Vamos para óbvio que. Óbvio existe o bicho de 100 pés, será que existe algum de 100 cabeças? Perceba que não fez sentido também. Agora vamos substituir por claro que. Claro que existe o bicho de 100 pés, será que existe algum de 100 cabeças? Também não foi possível permanecer inalterado o sentido original. Então a resposta é esta aqui mesmo. Texto 2. Olha, a estrutura você já vê, já percebe que representa um texto em prosa e não um texto em verso, como este aqui, da Marina Colasanti. Vamos ler o texto 2. A centopeia. Repare que o título é o mesmo. Certa vez, um garoto, ao ver uma centopeia caminhar, pensou: parece complicado o andar desta centopeia. Afinal, tantas pernas. E que maravilha! Ela caminha tão bem que parece muito fácil. De repente, ele se lembrou de uma historinha que tinha escutado de sua mãe, sobre uma pequena centopeia que começa assim. A pequena centopeia sentiu que chegara a hora de começar a caminhar. Então, perguntou inquieta à sua mãe: Mamãe, para começar a andar, que pés devo mover primeiro? Os pares ou os ímpares? Os da direita ou os da esquerda? Os de diante ou os de atrás? Ou movo primeiro os do meio? Como devo fazer? Ouvindo todas aquelas indagações, respondeu a mamãe centopeia: para começar a andar, pare de fazer tantas perguntas e simplesmente ande. Quantas vezes nos sentimos assim, como aquela pequena centopeia diante de novos desafios? Perdemos tanto tempo analisando, questionando, avaliando, que esquecemos de agir. Esse texto está disponível neste link aqui. Atividade. Número 5. Marque um X nos parênteses daqueles comentários que forem corretos a respeito deste texto 2. O texto 2 foi escrito em prosa? Sim, logo ali no começo eu disse que sim. O texto 2 contém versos?
Não contém versos, contém parágrafos. O texto 2 possui narrador? Sim, possui narrador, sim. Narrador é quem conta essa narrativa, essa história. E como é um texto em prosa, a palavra mais adequada é a palavra narrador. Se fosse um texto em verso, a expressão seria eu lírico ou eu poético. O texto 2 é composto por 7 parágrafos. Nós vamos ter que contar. Vejamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parágrafos. Exatamente. Lembrando que o parágrafo começa, veja, com este espaço da margem esquerda até começar o parágrafo. É este espaço em branco aqui, que geralmente durante a escrita à mão é dado com a distância de 2 dedos, então que nós temos um parágrafo. Então, o texto 2 é composto por 7 parágrafos. Muito bem, esta é a resposta certa também. Número 6. Para que foram usadas as aspas no primeiro parágrafo? Se você viu o vídeo anterior, eu falei que nós podemos usar aspas, no caso aqui as aspas duplas, para mais de uma finalidade, para mais de um propósito, para mais de um objetivo. Nesse caso aqui, olha, parece complicado o andar desta centopeia. Afinal, tantas pernas e que maravilha, ela caminha tão bem que parece muito fácil. Essas aspas foram usadas para indicar o pensamento desse garoto que viu uma centopeia caminhar. Então, a resposta, para indicar o pensamento do garoto. Número 7. Releia o trecho. Ouvindo todas aquelas indagações significa perguntas, respondeu a mamãe centopeia. Para começar a andar, pare de fazer tantas perguntas e simplesmente ande. Letra A. Qual é a finalidade do uso desses 2 pontos aqui? Resposta. A finalidade é anunciar a fala da personagem, que no caso é a mamãe centopeia. Letra B. Qual é a finalidade do uso do travessão que está aqui? Lembrando que caso você não lembre, caso você não se lembre de qual é o significado da palavra finalidade, finalidade significa objetivo, função. Então, qual é a finalidade do uso desse travessão? Resposta: indicar a fala do personagem. Número 8. Releia o trecho. De repente, ele se lembrou de uma historinha que tinha escutado de sua mãe. Letra A. A expressão de repente indica uma ideia de lugar, de dúvida ou de tempo. A expressão de repente indica uma ideia de tempo. Por quê, professor? Porque você vai fazer uma pergunta, olha, quando ele se lembrou de uma historinha que tinha escutado de sua mãe? Foi de repente. Quando? De repente. Então, quando você usa essa pergunta, quando, a resposta tem que ser um tempo. Se você usasse a pergunta, a palavra onde, então a resposta seria um lugar. No caso, não é dúvida, não. Então a resposta é mesmo tempo. Letra B. O pronome ele se refere a quem? Lembrando que quando você usa um pronome no seu texto, geralmente é porque você não quer repetir desnecessariamente uma palavra que já foi dita antes no seu texto. Então, sem que cause ambiguidade, duplo sentido, você pode usar um pronome. E foi
o que fizeram aqui. De repente, ele se lembrou de uma historinha que tinha escutado de sua mãe. Ele quem? Ele, o garoto. Bom, chegou ao fim esse exercício. Espero que você tenha gostado da explicação e nos vemos numa próxima atividade. Um abraço e até lá!